Então, eu só acreditei de fato quando ela começou a fazer as primeiras vendas. No orgânico ali, ela fazia 2, 3 mil. Quando eu vi aquele resultado, eu pensei, esse negócio funciona, de fato funciona. Sim. Eu enxerguei o que ela estava fazendo e vi nisso uma grande oportunidade. Eu pensei, esse negócio funciona. Que muitas mulheres falam comigo, meu marido não me apoia. Eu queria que ele me apoiasse. Primeiro a gente faz a venda, depois a gente explica como que aconteceu. E vamos remar o barco na mesma direção, com força total. Legal. E aí no segundo mês a gente já fez 26 mil reais. Qual é o segredo do orgânico? E eu tô colocando aqui uma coisa que é um segredo. É ouro, hein? Aprendam! Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E se você não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você acha que começar do zero no digital é impossível, esse episódio vai te provar o contrário. Os nossos convidados saíram de uma realidade humilde, enfrentaram desafios como vender pão caseiro e delivery de açaí para conseguir investir em conhecimento e em 2 anos transformaram a realidade da família inteira. Hoje vivem 100% do digital e são especialistas em tráfego pago e lançamento. Em apenas 2 anos de mercado, eles já faturaram mais de 2 bilhões de reais e ensinam milhares de pessoas a fazerem o mesmo. Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi, Bruninha, quem é que tá aqui com a gente hoje? Quem será? Sejam bem-vindos! Max e Danilo Correia. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, que honra estar aqui. Eu tenho certeza que será incrível. Yuhu, é com essa energia que vamos começar esse podcast, que vai ser demais. Inclusive, pra gente conhecer um pouco mais da história de vocês, me contem como era a vida de vocês dois antes do digital e também sobre empreendedorismo. Se vocês olharem pro empreendedorismo, vocês já tiveram algum tipo de referência antes de entrarem no digital? O Danilo, ele sempre foi muito mais empreendedor do que eu, né? Eu digo que o digital foi o meu primeiro empreendimento e eu iniciei no digital antes dele, a gente não tinha uma referência, família empreendedora, minha família sempre foi muito CLT, né? E a gente buscou essa oportunidade de viver coisas novas a partir da necessidade, na verdade, né? O meu marido, ele trabalhou na construção civil por muito tempo e dentro da construção civil a gente teve a oportunidade de manter a nossa casa, mas de uma forma muito mais... Era escasso, né? Era muito limitado, melhor dizendo. E o digital surgiu na época que a minha filha nasceu. E eu que descobri o digital por necessidade de manter o vínculo ali. Não o vínculo no sentido de não ter o vínculo se eu trabalhasse fora, mas de estar com ela. E aí eu vi a oportunidade de primeiro trabalhar ao lado da minha filha. Foi por isso que o digital iniciou lá em casa. Caramba. Vocês vieram de uma realidade escassa. Conta pra gente de onde é que vocês saíram, porque hoje vocês vivem uma realidade próspera e abundante. A gente estava conversando sobre as viagens internacionais que o digital possibilitou para Paris, para Dubai. E algumas pessoas até não acreditam. Sim. Porque é uma transformação de vida que vocês tiveram tão gigantesca que tem gente que ouve e fala, não é possível. Então conta pra gente de onde é que vocês vieram, que tipo de desafios vocês enfrentaram e conta pra gente, Max, como é que o digital apareceu na sua vida? Boa. Eu conheci o mercado de afiliação primeiro, através de cursinhos, né, que citavam Shopee, enfim, essas plataformas. E aí eu vi a possibilidade de pelo menos conhecer. Uhum. Eu investi um valor que, na minha época de início, era um valor que era grande. E eu falo para vocês, o que é grande para quem está desempregado? R$297 era o valor. E para mim era um dinheiro que eu não tinha. E aí eu investi em conhecimento pela primeira vez. E a experiência para mim foi de aprendizado. E eu digo que eu conheci o mercado de afiliação, mesmo que não fosse o resultado, né, naquela época que eu sonhava, nem parecido, e nem a mentalidade, e nem o ensinamento foi parecido com o que a gente tem, que a gente acessou hoje, mas foi a oportunidade de começar, né? Foi, olha, eu tô aqui, tem alguma coisa nova aqui, o digital existe, vendas online existe. Então, para mim, mesmo que não seja algo tão, no início,
que trouxe tanto impacto, mas trouxe pra gente uma luz no fim do túnel, que trouxe essa porta que a gente vive hoje, né? E eu Legal. sou grata muito a Deus pelo primeiro cursinho que eu conheci. Foi por ele que eu Perfeito. passei. Que legal. E você, Danilo, você já teve uma experiência também empreendendo no digital, não é mesmo? Conta pra Sim. gente. Então, meu pai, ele sempre foi pintor de parede, né? E eu, automaticamente, me tornei pintor de parede também. Trabalhei com ele muitos anos na construção civil, foram 10 anos na construção civil, né? Pintando parede. Então, a nossa realidade sempre foi muito, muito difícil, muita batalha, muito trabalho. Conheci a Maxwell, ela tinha 15 anos de idade. A gente namorou durante algum tempo, noivou, casou. Esse mês a gente fez 9 anos de casamento. Parabéns. Né? Uma data muito importante pra gente. Tudo em março. Março, Tudo é em um mês março. importante pra Nascimento vocês. da nossa filha, meu aniversário. Aniversário de casamento. Legal, legal. Podcast, Março é um nossa, mês forte muita pra vocês, coisa. hein? Esse é um mês muito abençoado por Deus na nossa vida. Legal. Então, a nossa realidade sempre foi difícil, muito trabalho. Casamos, luta, trabalho, né? Eu continuei na construção civil. A nossa filha nasceu, minha esposa ficou desempregada, então eu fiquei trabalhando praticamente sozinho. Foi aí que a gente começou a fazer renda extra com pão caseiro, vendendo açaí à noite, sabe? Pegava uma caixa de açaí, fazia um açaí e vendia à noite para levantar um recurso, né? Renda extra. E quando ela conheceu o mercado de afiliados, eu até então não conhecia o mercado de afiliados, eu conhecia o mercado digital da parte de criação de conteúdo, até porque eu tenho um canal no YouTube, né? Tenho ali 45 mil inscritos, eu criava conteúdo relacionado à construção civil, né? Pintura de parede, instalação elétrica, uma textura, enfim, conteúdo da construção civil. Mas eu não conhecia o mercado de afiliados, eu não sabia o que era vender sem ter estoque. Sim. Eu não sabia, eu não usava o meu canal para fazer vendas. Foi aí que ela conheceu o mercado de afiliados, me apresentou esse mercado. No início eu fiquei incrédulo, como assim vender sem ter estoque, mercado de afiliados? E para explicar? Como assim? Como é que isso funciona? Até porque eu conhecia o Mercado Livre, né? Sim. Então, E-commerce. E-commerce, você tinha que Não, ter não um é produto, Mercado Livre, eu ficava. tinha que ter um estoque para poder fazer a venda. Sim. Quando ela me falou, não, amor, a gente não precisa ter um produto em casa, um estoque. A gente vai trabalhar no mercado de afiliados, a gente vai vender, o produtor vai entregar esse produto na casa do cliente. Então, eu só acreditei de fato quando ela começou a fazer as primeiras vendas. No orgânico ali, ela fazia 2, 3 mil. Quando eu vi aquele resultado, eu pensei, esse negócio funciona, de fato funciona. Uhum. E até então, eu empreendia na construção civil, fazia pão caseiro com ela também, tinha a entrega do açaí, tudo como renda extra, ficava batendo de porta em porta, aleatoriamente, tentando achar uma saída, tentando achar uma solução para nossa casa, para nossa família. E de repente eu enxerguei o que ela estava fazendo e vi nisso uma grande oportunidade. Eu pensei, esse negócio funciona. Foi aí que, uma certa noite, quando eu cheguei da última entrega de açaí que a gente fez, eram meia-noite mais ou menos, a gente estava vendo uma aula sobre tráfego pago, eu e ela, e a gente pensou, que tal a gente usar o tráfego pago para impulsionar os produtos, impulsionar o seu negócio digital, e aí a gente junta as forças, começa a remar juntos e faz esse negócio acontecer. Eu lembrei de algumas coisas enquanto você estava falando. Conta pra gente, Max. Quando o Danilo ele viu o mercado de afiliação, sem entender muito, ele não tinha tempo para entender. Eu estava desempregada porque a minha filha nasceu, e antes disso eu já tinha sido telemarketing e assistente administrativa. Como assistente administrativa numa comunidade terapêutica, para ajuda, né, pessoas que são dependentes químicos, né? E nessa comunidade terapêutica eu tive que amadurecer muito, e foi muito bom passar por lá para o amadurecimento. Nada é em vão, a gente tem que aproveitar, né? Então, quando o Danilo, quando a Ana nasceu, que é a nossa filha, eu saí de lá do trabalho porque eu tive uma infância muito difícil. A minha mãe, ela me teve com 16 anos.
E com 16 anos, a minha mãe não tinha estrutura familiar, ela não tinha um apoio do meu pai, que também não tinha uma vida muito boa, uma relação com a vida até mesmo que desviava, né, o foco da pessoa que tem condição de viver livremente, digamos assim. E aí, ela não tinha nenhum apoio. Então, ela me entregou por um momento, até que ela tivesse uma estabilidade, para minha tia. E aí, eu passei dos 7 meses de idade até quase 4 anos morando na casa da minha tia. Então, eu achava que ela era minha mãe. Quando a minha mãe me pegou com quase 4 anos, eu me sentia deslocada, sabe? Onde eu tô, meu Deus do céu. Eu sinto até hoje, eu lembro até hoje da dor que corroía de eu não estar na minha casa. E eu estava com a minha mãe. Porque a gente tem que reacostumar, né? Que se readaptar a uma realidade diferente. Quando a minha filha nasceu, eu vi nela a oportunidade de estar com ela. Porque eu não tive isso por falta da oportunidade que a minha mãe não teve. Foi aí que nasceu a Maxwell. Foi aí que nasceu a mulher que nunca tinha imaginado que era capaz de empreender, porque eu sempre sobrevivi com salário mínimo, achando que quando eu ganhasse R$2.000, na realidade que eu vi, mãe faxineira, o pai não é vivo, sabe? Eu via que para mim fazer R$2.000 em uma empresa onde eu não estava faxinando, surreal. Uhum. Eu vi aquilo, caramba, eu trabalho no escritório. Eu sou assistente administrativa. E eu não só limpava o escritório, como organizava tudo lá dentro, como fazia coisas que outras pessoas mais velhas, de setores diferentes, não era confiado a essas pessoas. Porque eu sempre tive muito amor e zelo por aquilo que eu estava fazendo. Sabe? Mas o salário era aquele, justo naquilo que eu fazia, era o meu cargo ali dentro. Sempre seja o melhor naquilo que você esteja fazendo, né? Sim, e aí quando a Ana nasceu, eu queria ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, aproveitando que você estava falando. Eu queria ser mãe ali naquele momento, não terceirizar, e eu não morava perto de ninguém. Eu não tenho muito parentes à minha volta, porque a gente morou longe da família depois que a gente casou, longe que eu falo de ônibus, que a gente não tinha carro, eram 2h30. E de carro, 1 hora. Então, eu não tinha uma avó para ajudar, uma prima, minha mãe para ajudar, não tinha. Então, eu saí de lá. E aí o Danilo, sabendo dessa... Era uma dor que eu sentia, né, de estar deixando a minha filha. Ele pegou a coisa assim... Eu não vou deixar ela saber que eu tô preocupado. Okay. Pode sair do trabalho que eu dou conta. Mas ele estava extremamente preocupado. Mas eu não vou deixar ela saber que eu tô preocupado. Amém. Sabe? E eu acho que isso acaba batendo em muitos casais, né? E aí ele não tinha tempo de entender. Por isso que chegou na fase de eu entrar no mercado e ele não tinha tempo de entender, porque ele não podia olhar para o lado, ele tinha que fazer o dinheiro com aquele que ele já sabia fazer, ele não tinha tempo de aprender, porque ele estava no automático fazendo o dinheiro, rebentando parede, fazendo pintura, trabalhando, indo atrás de clientes, fechando orçamento, vendo serviço de balancinha, alpinismo predial, lavando prédio. Ele não tinha tempo de ver vendas de produtos sem estoque. Ele não tinha tempo. Quem estava? Não que eu tinha mais tempo, mas quem estava com o telefone na mão enquanto amamentava era eu. Uhum. Então, para mim, apareceu primeiro. E aí, eu vejo que muitas mulheres, às vezes, tentam convencer os maridos só dizendo: ah, funciona, eu preciso investir, você precisa olhar, porque a nossa casa precisa. Porque, às vezes, a mulher vê primeiro por conta dessa oportunidade de não estar tão desesperada. Não que a mulher não está desesperada, não que ela não esteja desesperada, mas no cenário de um casal que às vezes a mãe está em casa, o marido, ele parece que não está transmitindo ali para não gerar, que ele sabe que a mulher está amamentando, ela já está com um trabalhão, nossa, terrível, é muito difícil. Sim. E aí o Danilo, ele não deixou eu perceber, mas aí ele trouxe, que tal a gente fazer pão? E aí eu vi ele vai falar um pouco do pão, da moto. E aí teve um dia até que ele caiu de moto. Ele estava fazendo pão e eu embalando e levando.
E ele, quando ele saía para trabalhar, eu já estava levando os pães para casa dos vizinhos. A gente vendia cada um a R$10. E aí, quando ele caiu de moto e ralou as mãos, ele foi trabalhar com luvas, porque ele arrebentava a parede. E é uma história assim, ai, Jesus, né? De ficar contando, mas é verdade. Não posso pular, né? E aí, quem ia fazer o pão? Eu. Aí eu aprendi a fazer o pão ali. E aí eu fazia o pão, vendia o pão, enquanto ele estava na construção civil. Pão, já fiz pão com a criança amarrada no sling, porque ela chorava e não tinha ninguém para segurar. E quem ia fazer o pão? R$10 de renda extra, R$20 de renda extra, pra gente conseguir pagar um aluguel, sabe? Ou seja, a gente não começou no mercado de afiliação, no digital, eu não paguei nenhuma mentoria, porque eu tinha condição. Eu paguei mentoria pela falta de condição. Eu paguei mentoria porque eu não tinha dinheiro. Porque se eu tivesse, eu não teria nem visto a oportunidade. Se meu marido tivesse um serviço onde me possibilitasse não ficar com preocupações, talvez eu deveria ter deixado para lá essa bomba que tem dentro de mim de fazer acontecer. Talvez tivesse voltado até lá para o meu trabalho depois de um ano de... Porque as portas estão abertas lá, eu tenho certeza. A gente deixou por onde a gente passou, a gente não deixou situações incompletas. A gente sempre fez correto. Então, vamos supor que eu quisesse voltar. Eles iriam me receber. Mas eu teria deixado isso tudo que a gente está vivendo. E aí, que muitas mulheres falam comigo, meu marido não me apoia. Eu queria que ele me apoiasse. Primeiro a gente faz a venda, depois a gente explica como que aconteceu. Exatamente. E olha que legal. Isso é claramente um reflexo de mentalidade. É uma pessoa que tem uma mentalidade focada em resultado. Porque a pessoa que eu quero que o meu marido ele enxergue a oportunidade que eu tô vendo. Só que se você não traz resultado, você não tem essa mentalidade, tá? Eu vou fazer ele enxergar de uma forma que ele não vai conseguir ignorar. Eu não vou só falar, eu vou mostrar que funciona. E no caso foi essa escolha que você teve que fez você entrar no barco, Exatamente. né? Inclusive, ontem, enquanto eu buscava vocês no aeroporto, durante o nosso diálogo isso ficou muito claro pra mim. Hoje vocês têm uma mentalidade que foi afiada, assim, dá pra ver que vocês trabalharam pra pensar como vocês pensam hoje. Sim. Que tipo de mentalidade vocês precisaram desenvolver para prosperar no mercado digital? Porque hoje eu consigo enxergar com clareza que vocês não são as mesmas pessoas que vocês eram há 2 anos atrás. Não. Sim. Então, quando ela começou a fazer as primeiras vendas ali no orgânico, que eu trabalhava de domingo a domingo, eu via aquele faturamento ali de R$2, R$3 mil, eu comecei a enxergar o mercado digital, o mercado de afiliados, como uma grande oportunidade na nossa família. Eu pensei assim, é a oportunidade da nossa vida. Eu tenho que parar de fazer o que eu faço e unir as forças, a nossa força, né, a minha força e a força da minha esposa, e a gente focar no digital. Foi aí que a gente começou a fazer tráfego pago. Foi aí que eu me tornei gestor de tráfego pago. A gente ainda eu continuei ainda fazendo renda extra, até porque a gente precisava de recurso para investir no tráfego pago, porque o dinheiro que ela fazia no orgânico, a gente usava para pagar o aluguel, para inteirar, para, fazer uma compra, comprar uma fralda para nossa filha, manter a casa. Então não sobrava dinheiro para fazer tráfego pago. E aí eu fui fazer renda extra à noite também, pegava esse dinheiro e a gente começou no tráfego pago. Tipo, investia 40, 50 reais por dia, eu fazia o tráfego pago e ela fazia as vendas durante o dia. E eu continuava na construção civil. No primeiro mês, a gente fez R$17 mil. Uau. Então, quando eu vi aquele faturamento todo, aí Nunca tinha visto. eu enlouqueci, sabe? Eu falei, não, pronto. Eu vou pegar toda a minha energia que eu coloco na construção civil, nas rendas extras que a gente faz, de pão caseiro, de açaí, e vamos remar o barco na mesma direção, com força total. Legal. E aí, no segundo mês, a gente já fez R$26 mil. Sim. Você lembra, amor, que às vezes você me via ali trabalhando e eu já estava aparecendo, né? Primeiro eu vendi o produto físico, Atom, no orgânico. E depois o Danilo... Eu também comecei a ter alunas, né? Alunos.
E aí, desenvolvendo pessoas no orgânico e tudo, da minha forma simples de ser, porque eu também estava começando do zero. Então, as pessoas que chegavam se conectavam com aquele zero que não era tão zero mais, sabe? Caramba, ela já está fazendo um dinheiro, trabalhando em casa com a filha dela. E eu recebia muito esse tipo de... E até hoje, né? E aí, o Danilo, ele já via aquilo funcionando, mesmo ainda muito minúsculo. Ele via aquilo funcionando, e aí eu sei que ele imaginava assim, como que eu vou entrar nisso? Que ela já está fazendo, né? O que ele fez? Ele levantou recurso para o tráfego pago. Às vezes, eu gosto de falar disso. Os homens, eles não conseguem enxergar quando a mulher inicia, como que eles vão começar. Ok. Onde eles vão agregar. Em qual parte eles conseguem colocar energia. Ah, mas eu não sei onde eu vou funcionar, onde eu sou bom, o que que eu vou fazer. Principalmente quem é mentora, né? Marcelo, quando eu vi ela faturando 2, 3 mil reais, coisas que eu fazia quase 2 meses na Duro de construção trabalho. civil, trabalhando muito, eu pensei o seguinte, a energia que ela tá colocando nisso, porque eu chegava em No casa à orgânico, noite, no orgânico, eu chegava em casa à noite, ela estava estudando, tinha feito comida para nossa filha, feito a minha marmita, dava 2 horas da madrugada, ela estava estudando. Eu falei, não, Maxwell, tá diferente. O que tá acontecendo? Eu sou com minha esposa. Ela O que enxergou aconteceu algo que eu com não ela? enxerguei. O que aconteceu com Eu- ela ele não- depois do nascimento da Eu não nossa fiquei filha? convencendo, eu fiquei fazendo, né? Justo. Então, eu enxerguei naquela situação a oportunidade das nossas vidas. Eu pensei, não, é isso que a gente precisa. É esse mercado que a gente vai escalar, que a gente vai crescer. Eu só preciso, sabe, pegar agora e juntar Obrigada. as energias e ir pra cima e fazer acontecer. Perfeito. Sabe? Então, se eu tivesse tomado uma outra decisão, não, isso não funciona, tá? É 2 mil reais, é 3 mil reais, porque é muito dinheiro pra quem tá em casa, Eu nunca tinha feito 3 mil cuidando reais da filha. na minha Caramba. vida, trabalhando pra alguém. Caramba. É muito dinheiro. É muita grana. Inclusive, como você trouxe aí, Max, você começou de forma orgânica, se posicionando. Então, pensando no iniciante, que também tá ali querendo dar seus primeiros passos no digital, principalmente utilizando as redes sociais, que hoje é um canal muito mais rápido ali de você conseguir realmente trazer uma base. O que ele precisa fazer pra começar ali a dar os primeiros passos e atrair uma galerinha, uma audiência boa, qualificada? A pessoa, até sem aparecer, a pessoa faz isso, né? Perfeito. Só que o orgânico, ele funciona quando a gente se entrega de maneira... Às vezes a gente não vai ter um resultado de imediato no mesmo dia, Uhum. sabe? E nem no tráfego pago, Sim, né? é um processo. Mas o processo do orgânico, até mesmo para quem vende sem aparecer, ele é aquela coisa do... tô indo atrás, tô fazendo. Aí, quando você vê o interesse de um lead, sem aparecer ou aparecendo, aí a pessoa não fechou com você. Aí você continua fazendo, recebe mais um lead que estava interessado, não fechou com você. Mas aí no terceiro dia você está fazendo, recebe o 4º lead. Não fechou com você. Eu estou colocando a realidade. Boa, isso é importante, Max. Se você continua e no 5º dia, por exemplo, você vende, e você, além de vender, faz remarketing, porque você continuou fazendo remarketing, é capaz de você fechar 2 vendas, e aí você faz uns 600 reais. Olha isso. Ok. Porque você... Qual é o segredo do orgânico? É você fazer todo dia, de forma correta, costurando os teus leads. Tá desamarradinho aqui, eu tenho que ir lá fazer um remarketing. É a consistência, né? Legal. Porque não é da noite pro dia, mas também não quer dizer que vai ficar a vida inteira fazendo, se tá fazendo certo. Sim. Vai sair vendas. O produto é bom. Tá com fechamento de venda, tá com funil legal, principalmente para quem trabalha no X1, né? Sim. Não tem outra opção. Qual é o caminho de quem tá trabalhando de forma correta no mercado? Fazer vendas. Qual é o caminho de quem tá trabalhando, começando do zero, vendendo um infoproduto? Tá aqui. Qual foi o meu caminho quando eu recebi a pulseirinha daquela lá, a pulseirinha de 10K? Foi no orgânico, essa pulseirinha de 10K chegou por conta do meu orgânico, da Kify. Uhum. Eu imaginava que a gente pensou que a gente ia estar aqui, foi bem na semana que a gente comprou o nosso primeiro iPhone da vida.
E aí chegou, falei, nossa, eu tenho um celular bom para gravar a pulseira de 10K da Kify. E aí gravamos e a gente tá aqui. Passamos por altos e baixos, por desafios, começamos o tráfego pago, porque tráfego pago, qual é a melhor estratégia para o tráfego pago? Fazer orgânico, porque você vai ter dinheiro. Ou fazer renda extra. Uhum. Exato. Então, assim, é tudo questão de perseverança, Essa sabe? combinação, Não tem outro caminho. Ou Essa você, combina- se você não para, você chega aqui, você chega além. essa né? combinação de orgânico e renda extra, ela é perfeita para quem tá começando. Porque quem começa no mercado digital tem que Quando você pensar... fala renda extra, além do digital, por exemplo, Sim. conciliar com pão, igual Sim, ou no Uber, sim. igual Pega você o que fazia. você Pra tem de levantar talento, caixa. exatamente, levantar um No que caixa. você é bom? No que você é bom, sabe? O que eu era bom em fazer? Quebrar parede na construção civil naquele momento. Então eu fui levantar renda extra, continuando trabalhando na construção civil, É conciliando, né? fazendo o pão caseiro, vendendo o pote de açaí, sabe? Pegando a moto, pegando um carro, fazendo um aplicativo à noite para levantar um recurso e colocar no tráfego pago. E a gente nem tá falando aqui de 5, 10 mil, não, eu tô falando de 500, 600 reais que no início quem tá começando não tem. E faz Não muita tem. diferença no E tráfego. se a pessoa não sobreviver no início para chegar no tráfego pago e escalar, ela desiste. É verdade. Então ela tem que se preocupar em sobreviver para escalar. Aí alguém assistindo essa parte do KiCast vai pensar assim, mas eles tinham carro para fazer Uber. Quando a gente iniciou, a gente não tinha carro. No orgânico, o Danilo, ele comprou uma moto. Ah, tem gente que vai saber do que eu tô falando. Sabe um Lins, cheque especial? Pois é, ele tirou dinheiro dali, porque ele estava trabalhando em 3 cidades no mesmo dia de ônibus e eram muito distantes. Ele não quis me preocupar, mas ele estava preocupadíssimo, enlouquecido. Chegava em casa 9 horas da noite, às vezes com café da manhã e a marmita do almoço. E ele precisou de uma moto, porque o trabalhador da construção civil que pega trânsito e precisa de levar o sustento para casa, precisa de um meio de transporte, que não seja só um transporte público. Fez a vida toda no transporte público, mas ele pegou a moto. A moto dele foi roubada no dia que ele estava trabalhando, Nossa Senhora. né? E aí recebeu um pouquinho do dinheiro da moto, comprou uma bis amarela. Ela era batidinha do lado, tinha uns amassadinhos, arranhadinha, mas ele foi trabalhar com aquela bis amarela. Até Mercado Livre ele entregou naquela bis amarela. O delivery de açaí foi na bis amarela. O Danilo, ele trabalhava com aquela bis amarela na construção civil, entregava ao Mercado Livre e fazia entrega de açaí. Na bis amarela. Combinava até com o Mercado Livre, era daquela cor. E aí, quando a gente começou e a gente teve a oportunidade de comprar o nosso primeiro carro financiado em 48 vezes, eu já estava no digital, e aí eu entrei dentro da plataforma da Kify e tinha 3 mil reais dos produtos físicos que eu estava vendendo. A gente empurrou a bis, mais esses 3 mil reais e pegamos um Siena. A gente comprou o nosso primeiro carro depois do digital, ainda no orgânico. E ele pegou o carro e fez Uber pro tráfego pago. A gente nunca deu desculpa, porque agora a gente tem carro para pagar e não tem como mais continuar e fazer tráfego pago. Porque eu não tenho dinheiro. Porque... Mas a gente tem vida, se tem vida, tem condição de fazer. Perfeito. Sabe? Me tira uma dúvida, olhando para as especialidades de vocês. A gente tocou aqui em tráfego pago, que a gente sabe que vocês têm essas especialidades em tráfego pago e lançamento, mas uma especialidade que a gente não tocou aqui é a habilidade que vocês têm de estruturar perfis para venda. E a gente está falando aqui sobre tráfego pago, sobre tráfego orgânico, que são canais de aquisição de clientes. E uma dor que eu percebo da galera que às vezes assiste a gente é, como captar clientes, e a gente está falando aqui das possibilidades, tráfego orgânico, tráfego pago, mas tem pessoas que têm audiência e não conseguem vender. Então, puxando da experiência de vocês, uma vez que eu consegui captar essa audiência, o que é que precisa ter num perfil, imaginando que o funil envia essa galera pelo Instagram, o que é que eu preciso ter num perfil de Instagram para que seja interessante para esse lead, né, esse potencial cliente, para que retenha a atenção dele e ele fique ali com vocês? Essa parte, ela é a parte que eu trabalho muito, né? É a minha fatia. O que acontece? Quando eu comecei, na minha experiência,
Eu iniciei no perfilzinho falando de maternidade. Não conhecia o digital, não conhecia o poder do mercado, mas eu queria fazer uma lojinha de roupa online algum dia na minha vida. E aí eu peguei uma vez minha mãe falando, mas por que você tá postando a sua vida inteira desse jeito? Aí eu falei bem assim, mãe, um dia eu vou abrir uma lojinha de roupa de bebê. E aí eu vou ter uma audiência. Só que não era isso, né, que Deus tinha pra mim, nem o que aconteceu. Continuei. Nesse perfilzinho, eu tinha um público que não engajava tão bem com o digital. Porque eu fazia os rios de maternidade e eu adquiri ali um público que gostava mais de meme, de rir, de ver a minha vida de mais de perrengue, né? Tem esse público também. E aí e outra fatia muito boa, né? Claro, de pessoas que gostavam muito de mim. E aí quando eu comecei a falar dentro do meu perfil, eu sofri um desengajamento horroroso. Então, eu tinha 20 mil seguidores com pouquíssimas pessoas interessadas. Se eu abrisse uma live, dava 5 pessoas. Caramba. Porque o mercado, ele é uma novidade. E o público que estava ali, eles não queriam aquilo. Eles queriam ver a Maxwell, que eles seguiram para ver. Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes, nem é por ter começado um perfil do zero. É por ter... se comparando, mas quem tem 20 mil seguidores, muitas vezes, vende tal valor e eu não consigo nem abrir uma live com pessoas engajadas. Mas isso aconteceu comigo também, e eu até falei isso, fulano de tal tem tantos seguidores e eu aqui não consigo ter 30 pessoas que gostam do meu conteúdo agora, elas não gostam de mim, isso não é pra mim, eu falo errado. Mas quando a gente começou a trabalhar corretamente, a gente começou a ter leads mais aquecidos. Aí vem aquela enxurrada de story da forma que é, muito bem explicado, mostrando de fato a transformação, com autenticidade, sabe, do meu jeito de ser, tráfego pago redondinho, público adequado. Então todo mundo tem esse início, mas adequar o público e também a tua postura vai fazer você conseguir crescer, se você quer fazer isso, sabe? Eu sempre falo muito, porque a maioria das pessoas que chegam, né, por exemplo, no nosso conteúdo, vem geralmente para vender no off. Não há necessidade, mas quem quer também passa por muitos desafios. Quem quer aparecer não é um mar de rosas. A gente passa por muitos desafios. Gente, ser mentor é muito desafiador. Eu lembro que eu não passava isso quando eu vendia no off. Eu tinha ali a lida do fechamento no funil, no final. Sim. Mas aquela coisa de você estar ali todo dia, sabe? A pessoa ela tem que ter ali um motivo, um prazer em fazer, sabe? E estar ali diante do perfil de milhares de pessoas e falando todos os dias. E o motivo que vai mover, que vai deixar a gente perpetuar, né? Perfeito. E já que a gente tá nesse assunto de criação de conteúdo, existe um formato ideal que você percebe que exista para vender? O que você faz normalmente dentro do seu Instagram de criação mesmo? O que você percebe que no momento em que você posta, talvez uma sequência, um Reels, funcione muito para sua audiência? No sentido de estrutura? Perfeito, pode Pronto. ser, sim. Eu sou uma pessoa que posto muito mais stories do que feed, por exemplo. Olha isso. Legal. Eu já cheguei a fazer live todos os dias. Eu já cheguei a fazer live 11 horas da noite de domingo. E deu gente? Para que as pessoas acordassem pensando em mim. Okay. Legal. Na segunda-feira. E eu tô colocando aqui uma coisa que é um segredo. Isso que é ouro, hein? Aprendam! Então, assim, isso é surreal, né? A gente poder falar de fato o que a gente faz. Mas fazer live direto conecta muito. Gente, o modelo de live, ele conecta muito. Porque você consegue ser muito autêntico e mostrar a verdade que de fato tem. A tua emoção, o que você sente. E falando na gente que fala de transformação de vida através desse mercado, falando de até mesmo ensinar pessoas, enfim, de conduzir, mostrar a nossa transformação conecta muito. É verdade. Porque a gente consegue conectar propósito, pessoas. O meu modelo é muito story,
Eu faço muita live. Pelo menos umas 2 na semana, assim, agora. Mas já cheguei a fazer todos os dias. Então, quando a gente está começando, quanto mais a gente se entrega, mais a gente vai vender. Pensando em live, por exemplo, cara, eu acho que é incrível porque você fica ali 1 hora, às vezes até 2 horas, que eu já vi pessoas do MSA ficando até 2 horas aí em live conversando, mostrando de fato a história por completo, tudo que ela passou. Cara, isso é absurdo, porque a galera tá ali, ó, tec-tec com você. Então é uma troca muito gostosa, né? Que você consegue, se você entender também, porque se você quer vender, você tem que ser intencional. Então se você consegue levar essa intencionalidade mais de forma verdadeira, sendo autêntico, mostrando realmente que aquilo foi o que você passou, ponto, batata. Sim. Às vezes a pessoa tá ali, não é nem só pra aprender a vender. É verdade, ela quer buscar a tua energia. Caramba, o que essa mulher fez que ela venceu tanto? Perfeito. Por causa de quê? E ela sai dali diferente, até pra atuar no próprio negócio em outro setor. Não precisa, ninguém é obrigado. Mas a maioria das pessoas que entram no mercado de afiliação entram porque querem algo muito além da curva, é muito além do normal, gente, isso aqui. Sim. Tira uma dúvida. Hoje você tem um perfil, você tem ali mais de 300 mil pessoas que te acompanham diariamente nas suas redes sociais. Sim. É um volume gigantesco de pessoas, assim como também é o volume de vendas que vocês geram. Vocês já tiveram um mês de faturar mais de 200 mil reais, o que para algumas pessoas é algo inimaginável. E durante o almoço a gente viu que o celular não parava de notificar, né? Era plim, 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 notificação o tempo inteiro. Nossa, sim, né? Então, me tira uma dúvida aqui agora, com a experiência de vocês, até mesmo mentorando outras pessoas do digital. Hoje vocês têm um perfil que é uma máquina de vendas. O que é que faz, ou o que é que impede um perfil de se tornar essa máquina de venda? Quais são os erros que a galera comete que acaba sabotando o próprio resultado? Quer pegar? Eu tenho na ponta da língua. Fala. Inconstância e comparação. Olha só, essas duas aí são ervas daninhas, né? Olha só. Se a gente se compara, a gente se torna ingrato. Se a gente se torna ingrato, a gente não tem brilho. Se a gente não tem brilho, a gente não tem criativo. Eu até falei isso no CFM, né? Na palestra agora que eu dei. Quando a gente não tem... Quando a gente se compara... a gente não consegue enxergar o nosso resultado. Porque, fulano fez 20 mil e eu fiz 6. 6. Ouviu o que você disse? 6. Mas não sei tanto tempo que tem e tá fazendo tal valor. Eu fiz uma abertura de carrinho do lançamento. E às vezes você tá ali empolgado. Quem vende aparecendo tem a tua própria estrutura e o seu jeito de contar a tua história. Se você está comunicando para a tua audiência o valor de faturamento que você fez e você não tem gratidão por trás daquilo, dá para perceber. Porque todo mundo sabe que tem gente que vende mais do que você, mas o que você transmite, a gratidão que você passa é que vai cativar a tua audiência. Porque a pessoa, ela compra com você porque ela se conectou com a tua história, com você, com o teu brilho. É por isso que as pessoas fazem uma sequência de criativos campeões, às vezes mostrando o resultado do dia. É como você falou. Se você diz aquilo, como se fosse algo... fulano de tal fez tal valor, eu vou falar aqui porque eu tenho que criar conteúdo. Se você tem um perfil... Você perde o brilho. Tem um perfil grande que fecha muitas vendas, mas por detrás não existe a gratidão a Deus, a energia baixa. A pessoa não consegue, sabe, manter aquilo, manter a estrutura, manter... Porque não é só um perfil. Existe por detrás de um perfil uma estrutura completa de vendas. Existe uma equipe que trabalha, existe altos e financeiro, baixos. Existe o tráfego pago, sabe? Então, o perfil que está ali, ele depende de por detrás dele ter algo funcionando. E funcionando cada vez mais, para crescer cada vez mais. Sabe? E aí, o que a gente pensa a respeito disso é sempre manter o nosso olhar concentrado à nossa vida. Tá ingrato demais? Tá se comparando? Tá bom. Pega aí a Maxwell do terminal de Carapina, olha bem a foto com a menina amarrada no sling, que quem me segue vai saber do que eu tô falando. As pessoas que me acompanham vão saber do que eu tô falando. Pega a Maxwell com aquela touca na cabeça fazendo pão. E essa que fez aí, vamos supor, 6 mil reais hoje. Ou essa que fez aí no lançamento, coisa que a gente já chegou a fazer 35 mil
E se a gente fizesse bem menos, eu ia deixar invalidar o meu resultado porque eu já fiz 35 mil no dia? Claro que não. Porque eu sei muito bem que eu já fui a pessoa que só tinha R$4 da passagem do ônibus. 6 mil, 10 mil, ele tem que ser agradecido mesmo. Muito obrigada, meu Deus. Principalmente quando o ROI tá maravilhoso. Porque o investimento ali, gente, as pessoas que faturam através da internet, eles podem até investir tanto quanto alguém que fatura no mercado, mas o lucro é muito maior. A gente não consegue, às vezes, ter noção do tanto que a gente fatura. Se for R$2.000 no orgânico, sem ir pro trabalho, fora de casa, sem deixar um filho com uma babá. Pelo amor de Deus, isso é muito. Total. Vocês tocaram nesse ponto de ROI. Como é que funciona, a gente trazendo até um pouco mais do Danilo, a operação de tráfego de vocês? Onde é que tá a atenção? O que é que vocês fazem? Perfeito. Então, a gente tem um tráfego pago. A gente já trabalha há quase 2 anos, né, com tráfego pago. Então, a gente já... Como o Luiz da Meta fala, né, eu sempre troco ideia com ele, a nossa conta ela já é bem relevante na Meta. Então, assim, você tem um investimento em tráfego pago, certo? Suponhamos que a gente tem um investimento de R$10. O saudável, tá? É saudável que você tenha um resultado em vendas de, no mínimo, R$60. Ou seja, você investiu 10 e teve ali de retorno R$50, tá? Vamos colocar isso numa escala maior. Você investiu 10 mil de tráfego pago. Você tem que ter um retorno ali de R$60 mil. Na minha opinião, esse é um ROI muito saudável, tá? E aí a gente tem que pegar os criativos, né, que são os panfletos que estão sendo entregues ali. A gente faz um anúncio, cria um anúncio, a gente tem um panfleto que vai ser distribuído para os usuários ali do Facebook. A gente tem que analisar todos os dias os nossos criativos, para saber se esses criativos eles estão sendo entregues e se está valendo a pena a gente pagar esse valor. Se o retorno desses anúncios está valendo a pena. Então a gente tem que analisar todos os dias. Eu falo que é como se fosse um bebezinho, né? A gente tem que cuidar todo dia ali, ver, sabe, se está crescendo, se está dando certo. Danilo, não só todo dia, como várias vezes no mesmo dia, analisando o mesmo criativo. Sim, sim. Então, se o criativo não tá sendo entregue, não tá tendo uma performance boa, sabe, você tem que pausar. Perfeito. Tem que pausar e testar. Atitudes rápidas, né? Exatamente. Tem gente que demora demais, achando que o milagre vai acontecer, perde, porque né? o Facebook, por exemplo, vai ter pena e piedade, né? Exatamente, E vai acontecer não... uma mudança. Tem que tomar atitude. Perfeito. Não pode ter preguiça de fazer o criativo também, né? Exatamente. Gostamos do assunto criativo por gosta, né, aqui, Bruninho? né? Porque a galera gosta de saber a fundo qual criativo que tá mais vendendo, como criar bons criativos. Então, Danilo, o que você leva em consideração na hora de fazer um criativo? Fala aí pra nós. Na verdade, quem faz o criativo é a Maxwell, né? Eu sou a parte... Sério? Eu é mais a parte do tráfego pago, da análise Perfeito. das métricas. Então, ela faz o criativo, a gente sobe o criativo, Legal. tá? E eu vou analisando o criativo, Ok. né? Então, na minha opinião, o que é mais importante no criativo, tá? É o resultado final dele na prática. Perfeito. Então, se você colocou um criativo, não importa qual que é a sua opinião sobre o criativo e a opinião das pessoas sobre o Se tá criativo. bonito, né? O que importa, exatamente, se o criativo tá... Nossa, esse criativo é Nossa, bonitinho. demorei 2 horas pra fazer. Vou colocar, ele vai dar certo. Não. É o resultado final. Analisei as métricas. Como é que tá as métricas? Como é que tá o resultado? Como é que tá o lead? Tá fechando venda? Ok. Se tá fechando venda, se tá bom, tá validado. O lead que se importa com aquilo que ele veio buscar, né? Agora, se você Porque fez... fechamento de venda Exato. também é muito do fechamento de venda. A gente tem que trabalhar o fechamento, né? Sim. Mas às vezes o lead ele não tá muito... Então tem que testar Alinhado. o criativo e tem que ver o resultado final, sabe? Aí testou, deu certo, é só replicar, é só duplicar.
tentar criar outros criativos semelhantes e naquela mesma linha ali do que está funcionando, e é isso que a gente faz. A Maxwell é muito boa, né? ela é muito boa em criativos, e eu cuido dos criativos como se fosse um bebezinho ali, Isso. o dia todo, sabe? Então, já que a Max é a pessoa que cria, o que você leva em consideração na hora de fazer esses criativos? O que você pensa? Como é que é o seu processo? O meu criativo, ele é muito natural, né? Legal. Porque agora quando eu iniciei, criativos aparecendo. Muito da minha história. O primeiro criativo nosso que foi campeão, o Danilo, ele chegou do trabalho sujo de tinta e eu gravei mostrando o resultado do dia. Pronto. Ele foi um criativo que eu não procurei perfeição, porque o perfeito já era o resultado. Às vezes a gente quer enfeitar demais algo que não tem necessidade. Então as pessoas começam a se enxergar na realidade. Não é porque eu fiz naquele dia R$1.500 pela primeira vez em um dia, né? Que os R$1.500 era mais importante do que a reação do meu marido chegando do trabalho vendo aquilo. O que vendeu foi a gratidão da gente. Que legal. Sabe? Então, o criativo, para quem aparece, o seu criativo é você. Que Tem legal. pessoas Sabe? que pegam e investem milhões em um criativo. Cara, o criativo vencedor da pessoa vai ser o mais simplão, né? Geralmente. Sei lá, botando um café na xícara e conversando. Pô, O que chama Parece que atenção todo não é o criativo- palácio, é o humilde sendo honrado lá. perfeito. Olha que legal essa Caramba, fala. isso é forte. Muito forte. Agora, Bíblico, né? Muito Veio forte. pro palácio, Mefibosete. Não foi o bonito, não foi ele, não foi o palácio, não foi Sim. quem chamou, foi ele sendo honrado ali. que legal, que Não, bonito sabe? essa frase. Nunca tinha ouvido Também e não. realmente faz muito sentido, porque as pessoas querem ver as pessoas vencendo. Sim. Agora, eu gostei muito da sua fala de, cara, eu cuido dos criativos como se fosse um bebê. Porque as pessoas, às vezes, têm uma percepção do tráfego pago de que é tipo assim, eu vou pegar um criativo, vou botar um dinheiro, e aí ou ele vai dar certo ou ele vai dar errado. Quando, na verdade, o gestor de tráfego tem um papel essencial de análise de métricas e avaliação para tomar uma decisão de manter, aumentar o orçamento, reduzir ou até mesmo pausar. Então, o trabalho é muito mais complexo do que fazem Sim, parecer. sim. Inclusive, abrindo um pouco das suas atividades diárias, a gente sabe que quando você pega um criativo, você vai avaliar várias métricas. Então, vai avaliar CPM, CPC, vai avaliar o ROI. Então, a título da sua atividade, Danilo, explica pra galera quais são as métricas que você está analisando, o que é que você faz dentro do gerenciador, explica o que é cada métrica dessa, você fala um CPM, que é o custo por 1.000 impressões, por que você olha essas coisas, para que a gente possa entender qual é o papel de um gestor de tráfego numa operação de marketing digital. Perfeito. Então, quando a gente testa um criativo, primeiro a gente tem a fase do teste, né? A gente tem que validar esse criativo. Então, suponhamos que a gente subiu ele hoje, daqui 2 dias a gente vai tirar as conclusões desse criativo. Eu vou observar ele durante esses 2 dias, mas com 2 dias eu vou, de fato, tomar uma decisão baseado nas métricas que eu acredito que sejam importantes, né? Baseado em tudo que a gente já validou. O CTR é uma métrica que a gente considera extremamente importante. Para quem nunca Tá. ouviu falar de CTR. CTR é a taxa de cliques no link. Boa. Tá? Então, quanto mais as pessoas clicam no link, mais as pessoas clicam ali no seu criativo, tá? Isso significa que o criativo está chamando a atenção das pessoas. Exatamente. Ele está chamando a atenção. Então já é um bom sinal. Agora, depois disso, você tem que avaliar no final o resultado final, se está saindo compra. Porque não adianta só a pessoa clicar no link. Porque ela só pode muito bem clicar só por curiosidade. Se ela está clicando e comprando, aí sim, você está com o criativo validado. Tá? Então, o CTR é uma métrica muito importante que a gente considera. Perfeito. E além dela, tem alguma outra que você fica de olho? Como, por exemplo, o ROAS, o ROI, ou o seu olho está sempre no CTR? Sim, o ROI, tá? Como a gente falou, a gente tem que ter um ROI saudável. Não adianta você investir 10 e faturar 10, sabe? Você está trocando figurinhas. Exato. Nesse caso, até tá no prejuízo por causa dos impostos. Sim, tá no prejuízo. Então, você tem que investir e tem que ter um retorno saudável, tá? Para sua empresa, né? Até porque tem toda uma estrutura depois disso. Tem colaborador também, tem equipe, Sim. tem pós-venda, sabe? Tem imposto que se paga também, tem o que a gente coloca no bolso. Então, é interessante você investir 10 e faturar 60.
Perfeito. tá? Legal. Show de bola. E pensando no funil de vendas de vocês, como é que ele tá estruturado hoje? Como é que ele funciona? Desde o... Entrei ali no funil de vocês, fui até o final. Comprei. Pronto. Falando do investir 10 e faturar 60. Se o funil de vendas não tiver bom, não adianta o criativo tá bom. Ah, não vai faturar 60, né? Exatamente. Pronto. O nosso funil de vendas ali, dentro do meu perfil, ele inicia ali, né? Tem o nosso criativo, atrai o nosso lead. Eu, olhando pela estrutura de perfil, eu gosto de deixar muito bem alinhado ali os meus destaques, o meu perfil com fixados importantes. E eu tenho que deixar todos os dias, inclusive hoje, eu vou fazer daqui a pouco, tem que ter chamada para ação, tem que ter ali, né? Eu vou falar bem o nome que todo mundo vai entender. Boa. Chamada para ação, chamada para WhatsApp, chamada para fechamento. Explicação, que são as caixas de pergunta, resultado de alunos nossos, resultado da nossa vida, a nossa transformação, o que conecta, o que realmente precisa tá ali. A vida comum da gente, porque a gente também não é só trabalho, para conectar ainda mais. Então tem que ter todo dia. Não pode ter inconstância, principalmente para quem trabalha com perfil, achando que só fazer criativo e deixar destaque tá tudo muito bem feito. Ah, mas eu já tenho destaque. Tudo bem. Cada um vende do jeito que quer, tem públicos diferentes. Mas, por exemplo, o meu público, ele precisa de informação. Ele precisa de presença. E da presença da Max, da pessoa, da Maxwell, da pessoa que tá ali, da pessoa... Sabe uma coisa que eu até tava falando com algumas amigas e alunas? Que, às vezes, a pessoa, ela tá bem ali no teu criativo e ela tá super emocionada com você. Porque o teu criativo, se ele é bom, performando bem, ele é impactante. Alguma coisa ele tá falando que tá impactando pessoas. E quando chega ali no teu perfil, tá bom o feed. Mas o teu story tá tão ruim porque você se deixou levar pelo dia, porque é domingo, porque não sei quem, porque hoje eu não tô bem. A gente tem os nossos momentos e o mercado já possibilita a gente trabalhar do jeito que a gente bem entende. O nosso negócio é nosso. Mas a gente tá falando de querer crescer, cara, a gente... Pegando a linha do raciocínio, o que eu falei lá no meu criativo que conectou esse lead? E aqui já vai um ensinamento para quem quer saber, né? O que se faz, o que acontece no meu. Eu sempre mantenho a linha de raciocínio. O que eu falo dos meus criativos, o que eu disse lá tem que se fazer presente no meu story. Então eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com aquilo que eu tô dizendo. Eu gosto muito de música, eu me emociono muito fácil. Eu sou uma pessoa que me entrega aquilo que eu tô falando. E nos criativos isso tava lá e foi por isso que chegaram. Se o meu perfil não tem isso diariamente, eu quebro ali. A pessoa lá, eu tava achando que era uma coisa, é outra. Tem que ter uma amarração na linha de raciocínio. E daí quando chega dentro do teu atendimento, a mesma coisa. Porque aí você consegue fechar vendas. Ah, não fechou venda aqui não, foi pro lançamento. Chegar lá na tua live, faça do jeito que você fez no criativo. O que você fez no criativo? Por que as pessoas... Você contou tua história lá? Você se emocionou? Você impactou vidas? Na live você vai chegar chutando também. Isso. Porque você é assim, não pode ser ou não ser. Por isso que é bom ter uma linha de raciocínio. Ser autêntico. Outra coisa, copiar um, copiar outro, pegar de um, pegar de outro, porque não sabe o que dá certo, achando que o segredo tá no que o outro fez. Você nunca se descobre. E aí você nunca vai ter uma linha de raciocínio, porque você não sabe quem é você. Ser agente facilita. É verdade. Que forte isso, hein? Que legal. A Max veio só com pedrada na mão. Não, só ensinamentos nessa mesa aqui, hein? Que top, mano. Agora me tira uma dúvida, falando do funil de vocês. A última etapa do funil de vocês é no WhatsApp? É o último ponto de contato do cliente antes da venda? Sim. Então, como é que funciona esse contato da venda? O seu cliente, ele clicou no criativo, ele caiu nos stories, ele viu que ele gostou, aí ele vai para o direct message, ou no próprio story ele tem um link que cai no WhatsApp? Ou pela bio. O link da bio. Link da bio, ou no meu destaque também tem. Destaque. Main chat, talvez, em alguns posts.
A gente não usa o mini-chat. Só para remate. Só para Só pra remate, remate. dentro do WhatsApp, para os leads que já estavam ali. Perfeito, siga. E ali, a chamada para ação no nosso Stories, né? E uma vez que a pessoa cai no WhatsApp, Max, como é que você lida com eles? Qual o processo de falar, cara, você caiu aqui, seja bem-vindo, até a hora de passa o cartão? É uma conversa totalmente humanizada, né? Não. E eu procuro saber se a pessoa ela já conhece, se ela não conhece, eu explico do zero. Então, é muito bem alinhado com quem tá ali. Não é tudo automático. De acordo com a pessoa. É de acordo com a pessoa. Legal. Lógico, tem automação para ajudar o atendimento, para que a pessoa também não fique ali, porque é humanamente impossível atender sem ficar com a voz boa, gravando. Mas tem que ter automação, mas é de acordo, e a gente lendo exatamente o que a pessoa está falando, lendo exatamente a necessidade e sendo humano, não só respondendo para fazer uma venda, mas também respondendo aquele ser humano para ela entender o valor que ela tem para que ela consiga prosperar dentro do mercado. Porque às vezes a pessoa ela não entende que se ela sai 5 horas da manhã para trabalhar, se ela viveu na casa de um, na casa de outro, na infância não foi boa, e ela começa, ai meu Deus, eu não presto para nada, eu não consigo terminar nada. Caramba, se você consegue trabalhar, se você consegue criar seus filhos, se você é uma pessoa batalhadora, imagina só, se você tivesse o conhecimento que a gente tem, assim, com a energia que você tem, como que sua vida, o que sua vida se tornaria? O que você tornaria da tua vida? O que aconteceria na tua vida se a tua energia se transformasse em vendas? Putz. Aí a pessoa, caramba, eu faço muita coisa. Se eu soubesse vender... Olha aí. Não é? Exatamente. Essa é uma Sabe? pergunta forte. É verdade. E Pode falar. E é interessante que transformar essa energia em vendas, porque a energia que eu colocava toda na construção civil, na renda extra, depois que a gente começou no digital... Quando ele fala renda extra, Uhum. é trabalho, A pão, parte, né? Ok. não é renda extra de mercado digital. Perfeito. Exatamente. É nessa fase. E você pega toda aquela energia que você tem, vontade de crescer, vontade de empreender, de dar o melhor para sua família. E a maioria dos homens é assim, né? Que trabalha muito, principalmente na construção civil, em aplicativo, fazendo Uber, fazendo 99, em restaurante, enfim, né? A pessoa está ali trabalhando, colocando a energia dela no sonho, muitas das vezes, de outras pessoas. E nunca consegue crescer, nunca consegue sair daquela situação ali. Então, quando a gente começou no digital, e eu comecei junto com a minha esposa, eu peguei toda a minha energia que estava sendo, vamos falar assim, E não era pouca, jogada né? fora. Sabe, jogada fora. Era um Coloquei furo no lugar, copo. no Ela lugar até certo, tinha, porque se mantinha, né? e coloquei no lugar certo. Tinha um furo ali. E você vê o negócio acontecendo, você fala assim, poxa, eu tô trabalhando muito, eu tô, sabe, mas o negócio tá acontecendo, Sim. tá tendo retorno, a gente tá dando o melhor pra nossa família. Nossa, eu tô dormindo cansado hoje, porque engana-se quem acha que trabalha pouco pra fazer verdade. mais de 100 mil por mês ou tá aqui sentado no KiwiCash. Não é pouco, não. É muito. A gente trabalhou mais do que nunca. Só que a gente nunca foi tão realizada assim. Que especial, Exatamente. cara. Porque a gente tinha muita energia, Sim. só não tinha o conhecimento que a gente era capaz de fazer o que faz. E não tava colocando no lugar correto. Não tava. Exatamente. Que Exatamente. incrível. Mas olha só, uma outra especialidade dele, sabe qual é, Marcelo? Conta pra mim, Bruninha. Lançamentos. Inclusive, vocês Boa. fazem lançamento de quanto tempo? E me conta, como é que funciona essa estrutura de vocês? A gente faz lançamento toda semana e Caraca. essa semana eu vou fazer 2. Quarta-feira, né? Live na quinta, Na lançamento na sexta. Caramba. Live no domingo, lançamento na segunda. Toda semana. É interessante vocês falarem Haja isso, né, gás. Bruninha? Porque às vezes a gente vê quanto tempo você faz Verdade. lançamento? Cara, a cada 3 meses. É. Eu vou construindo audiência, eu tô Caramba, curioso. Como é que semana. funciona A gente pra já vocês chegou isso? a fazer 25 mil, 30 mil de uma semana pra outra, assim. Caraca. Como E no lançamentos? perpétuo funcionando. Cara, de fazer assim, 7 mil no perpétuo, 8 mil. Afiliados. E Caraca. chegar no Eu não- lançamento fazer 30, Fazer 35. 5 mil. E como é que funciona o lançamento de vocês? Caramba. O que acontece? Chegam ali no nosso perfil,
né? Então funciona, o lançamento ele não vai atrapalhando o perpétuo, ele continua. O perpétuo continua porque é vida normal. O meu trabalho, eu mantenho, até no dia do lançamento, é um dia comum, porque eu trabalho lançamento e perpétuo. Sim. Ok. Eu trago pessoas pro grupo. Um grupo no WhatsApp, fora do Instagram. Fora do Instagram, Ok. é mais seleto, é uma oportunidade de fato ali, né? Mas- Que não é só pra nós, a pessoa que tá ali, ela aprende. Com certeza. Exclusividade Com também. certeza, eu acho que a maioria das pessoas que começaram dentro do nosso time assim, de alunos, passaram pelo lançamento. Olha só. Que legal. E é surreal, né? E aí o que acontece? Tem a live. E aí, antes dessa live, eu fico ali mostrando, aí faz pelo chat um remarketing, traz as pessoas, lembra as pessoas, a live hoje, a live. Tem o Self-Flux também, que a gente gosta de trabalhar ligações, né? Então, no dia da live é todo um movimento, com o perpétuo acontecendo. Pera, vocês ligam mesmo de falar um a um com a pessoa? Sim, O Self-Flux, a gente consegue colocar uma mensagem Automático. para ir para todo mundo daquele grupo avisando tal coisa. Ok. Mas no individual de cada um. Que legal. Isso aí é diferente. Nunca tinha me falado sobre isso aqui, Pois ó. é, muito bom. A pessoa Legal. tá lá na casa dela e de repente ela recebe uma ligação aqui. Oi, aqui é a Caraca. Maxine Correia, passando Isso para aí- avisar que tal. Legal, Isso aí foi hein? diferenciado. Mas é- Imagina a pessoa ouvindo isso. O lançamento ele tem toda uma SMS estrutura, a né? gente envia. Sim, sim. É massa. Agora, o que olhando pra trás, vocês falaram aí, eu tô fazendo dinheiro no perpétuo, eu abro o lançamento e às vezes duplico, triplico, faço 30 mil. Olhando pra trás, o que vocês aprenderam fazendo esses lançamentos? A título de, cara, a gente aprendeu isso a ponto de fazermos esses ajustes e é por isso que funciona tão bem. Legal. Porque não é tão comum, não sei se vocês não olham tanto pro mercado, né? Mas, cara, fazer um lançamento semanal é pra poucos, tá? É verdade. Sim. É pra poucos. Mas eu acho que o fato da gente não ficar tão olhando todo mundo não colocou uma régua na gente. Perfeito. Faz diferença. Porque se eu soubesse que, por exemplo, quando eu iniciei, se eu soubesse que as pessoas geralmente fazem de 3 em 3 meses, eu ia falar, que cansativo fazer toda semana. Mas eu me coloquei em não tem quando a pessoa ela não consegue ver, quando ela consegue olhar assim, que é distante, ela se cansa antes. A gente não sabia que estava distante, então a gente correu, Ok. Legal. sabe? Foi isso, é muito mais simples do que você imagina. Verdade. Porque eu não sabia que as pessoas geralmente faziam de 3 em 3 meses. Como Então eu não existia que- essa barreira em você. Não então. existia. Perfeito. Por isso que eu falo, não é bom a gente ficar muito olhando pra gente não se comparar Perfeito. e não colocar aquela régua na gente. Perfeito. Então a gente acaba quebrando até recordes, né? E limites que outras pessoas, caramba, fazem toda semana, às vezes 2 vezes. Sim. Cara, que O especial. lançamento é como se você estivesse abrindo uma loja nova todos os dias. Né? Né? Então, se você tem um produto bom que você vende todos os dias, pensa como se fosse uma franquia. Você vai querer abrir todos os dias uma loja em uma cidade diferente, né? Não Então- para de chegar gente, velho. Então, se Ainda tem bem. como fazer lançamento toda semana, vamos fazer toda Legal. semana. Sabe? Vamos fazer. Não precisa ser igualzinho ao mercado, às outras pessoas. Sabe? Pode ser diferente de acordo com de acordo com o público que está chegando ali. Não Perfeito, seguir a legal. manada, né? Faz toda a diferença. Mas olha só, não terminamos, hein, Marcelo? Esse podcast aqui foi incrível, não porque foi? Nós temos perguntas, mas a galera que tá ali do É outro lado verdade. também queria conversar com vocês tá e fazer recheado. algumas perguntas. E hoje Tá. veio, hein? Ó, vou começar Manda, aqui Bruninha. pela @Paulinha Olive. Quer dizer, Oliveira, eu acho, né? É. Qual foi a maior dificuldade de vocês no começo? No meu começo, a maior dificuldade... Eu falo pra você que eu já passava dificuldades antes, né? Então, ver uma porta e a oportunidade sanou muitas dúvidas, né? Então, a maior dificuldade foi antes. Mas falando do contexto de estar fazendo, foi entender que a gente precisava investir em tráfego pago no início, onde eu estava ali fazendo orgânico todos os dias, da forma que eu fazia, até que o Danilo olhasse o mercado e eu conseguisse trazer ele para o mercado. Então, não foi uma dificuldade, mas se a gente tivesse entendido isso antes, talvez o resultado tivesse acontecido antes, Uhum. né? Então, foi o nosso momento, né? O nosso período.
Legal. de desenvolvimento. Legal. Eu vou fazer tem uma pergunta para cada aqui. Eu vou fazer a primeira para você, Danilo. É uma pergunta do Paulo17 Ricardo. Qual conselho que o Danilo poderia dar que trabalhava na roça e gostaria de ter escutado lá atrás? Você conhece esse Paulo, amor? Olha, conheço. Acho Legal. que eu conheço. Ele já tem resultado, né? Se for o Paulo que eu tô pensando. Eu acho que... Ele já tem resultado, trabalha na roça. Eu trabalhei na roça também, tá? Na panha de café, trabalhei muito tempo, isso antes de casar. Então, assim, o conselho que eu dou é foque no feijão com arroz, tá? O tráfego pago que funciona é o feijão com arroz. É você fazer uma campanha ali de vendas pro WhatsApp e aprender a vender, tá? E focar em um só produto, que é isso daí que vai funcionar. No início, as pessoas querem focar em vários produtos. E aí, a pessoa acaba, sabe, é aquele ditado, quem quer vender tudo, não vende nada. Então, foca em um produto, faz a campanha de tráfego pago que funciona, que é o feijão com arroz, vendas no WhatsApp, que vai dar certo. E é só persistir que você vai chegar no seu resultado, tá? Vai crescer cada vez mais. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente não ficou tentando procurar vários produtos. A gente focou em um produto, fez o tráfego pago que funciona e deu certo. Perfeito. Ó, agora essa é pra Max, hein? @Erica_O Rodrigues. Como conciliar filhos, casa e trabalho com qual é o maior desafio da paternidade e o profissional? Certo. Conciliar para uma pessoa que é muito incansável, que é o caso. Eu sou uma pessoa muito... Eu acho que às vezes eu não vejo meu limite, né? Para mim, é um pouco tranquilo em relação a ter objetivo e organização, né? Eu sempre organizei os meus horários, entregando a maior parte do meu dia para Ana, mas conciliando ali, principalmente no início, conciliando com atendimento no WhatsApp de produto físico que eu vendia sem rede social. E eu estudava muito para a pessoa iniciante de madrugada. Às vezes a gente quer ter tudo, a gente quer ter tempo para dormir, a gente quer ter tempo de café da tarde com o marido, a gente quer ter dinheiro e a gente quer estar em casa cuidando dos filhos. Só que a gente tem que começar a abrir mão, por exemplo, eu não vou abrir mão de estar com a minha filha. Eu abri mão de dormir a noite inteira para aprender quando eu precisei. Porque agora, hoje, com o resultado que eu tenho alguém para me ajudar na minha casa, hoje eu tenho tempo de qualidade para viajar, hoje eu consigo arrumar a minha filha, pentear os cabelos, levar para a escola, mas todo mundo tem que aprender a tirar coisas no momento que precisam ser tiradas para depois usufruir e desfrutar daquilo, para crescer. Uhum. A gente quer conciliar desde o início, não querendo abrir mão de nada. Só que é preciso. Precisa estudar e não tem tempo? A noite tá aí para isso. Se fosse um bebê recém-nascido, a gente não dá conta de ficar a noite toda e no outro dia fazer e ficar acordado? Ou a nossa realização, os nossos sonhos, eles têm que... A gente também tem que ter esse senso de urgência e esse zelo. Porque ninguém vai fazer por nós. Então, na hora certa, a gente consegue ter tudo que a gente precisa e que quer. Mas, em algum momento, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outras. E é isso. Exatamente. Renúncias, né? Para toda escolha. Ninguém consegue ter tudo de uma renúncia. vez, né? Perfeito. Tenho aqui agora, não é nenhuma pergunta, são dois comentários super fofinhos que eu queria ler pra vocês. Um é da Lid Kozer. Sim. Ela falou assim: só agradecer pelo sim deles, pois o meu sim aconteceu por isso. No coração. Te amo, Lid. E Deus tem- abençoe. Que lindo. E tem também uma mensagem da Letícia e Diego com H. Falou assim: vocês são uma grande inspiração, nos impulsionam a continuar. Poderiam deixar uma palavra pra nós, por favor? Eu fiquei emocionada. Legal. Eu falo que eu posso deixar uma palavra pra vocês, sim, mas eu tô aqui recebendo, né, esse carinho de vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês aqui do KeyCast e essa oportunidade de ouvir esses comentários nesse momento que pra gente é tão importante. Eu até falei ontem que eu admiro muito quem admira a gente, sabe? Porque a gente
não seria alvo de admiração olhando por onde a gente veio, como que a gente viveu, por quem a gente é, porque a gente é muito simples. Então, pra gente, é incrível ver que alguém admira a gente, embora a gente tenha feito resultado no digital. Porque o dinheiro, ele só potencializa aquilo que a gente já é. A gente é o que vocês veem aqui. Então, assim, eu fico muito feliz, muito obrigada por admirar a gente, de verdade. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu percebo que vocês são um casal unidos no perfil, né? Que eu tô vendo comentário pelo @ de vocês. Tem um propósito bem alinhado. Ter iniciado no mercado de afiliação sozinha foi necessário, mas o Danilo, ele viu o resultado e veio sem ter que ficar implorando atenção nesse mercado, porque ele é um homem inteligente, né? Então, faça resultado, façam vendas, juntos vocês já estão aí no mercado, parece, né? Unir força vai mover muito a vida de vocês. Unir forças, né, Ben? Fala aí. Sim. Unir forças. E o casal, transforma. quando ele se une, tá? Quando ele tá em unidade, e ele tá na mesma direção, eu tenho certeza, isso é até bíblico, Deus, ele abre todas as portas. Abre. Todas as portas, porque o casal unido, ele tem a bênção de Deus. Ele tem, Deus tá falando, pode ir, vai que vocês vão chegar. O casal unido. Talvez o casal ainda não sabe aonde ele vai chegar, mas Deus sabe. Legal. E Deus leva. sabe aonde vai levar esse casal, sabe? Então é extremamente importante o casal estar unido. Você sabia que você ia estar aqui? Não. A gente sabia quando a gente viu o desenvolvimento das coisas, mas quando a gente iniciou, Eu tenho uma frase para isso. não. Eu sabia que a gente ia chegar longe, mas aonde a gente ia chegar, Deus já tinha escrito ali. Deus Já escreveu. tinha escrito. Ele só tá falando assim, ó, se esforça, vai em frente, faz a parte de vocês, porque eu sei aonde eu vou levar vocês. Foi muito melhor do que Resumindo, vocês imaginavam. Muito né? melhor, isso é bíblico. Deus além faz- daquilo que a gente pediu ou pensou. E isso foi uma frase. Foi É um texto bíblico que a gente colocou no convite, no convite de casamento. de casamento nosso. Olha, Isso. aquele que é poderoso para fazer infinitamente Demais. mais além daquilo que vocês pediram Ou Legal. pensaram. ou pensaram. É Amém. isso. Segundo o Muito poder bonito. que opera em vocês. Que legal, cara. Ah, Eu já cara, podia terminar o episódio aqui, Bruninha. Poderíamos terminar, porque impactante que real. é. Mas a gente não vai terminar por Não quê? terminamos, porque agora temos nosso momento bate-bola, jogo rápido. Como é que Eita. funciona o bate-bola, Bruna? A gente vai fazer perguntas papum aqui pra vocês. Vocês respondam na mesma velocidade aqui pra gente, com uma palavra ou até mesmo uma frase. Preparados? Vamos nessa. Então bora lá. Começa, Marcelo. Vou mandar a primeira. A Max até já bebeu uma aguinha ali. Eu bebi água, né, pra preparar. O maior mito sobre vender como afiliado. É as pessoas acharem que é fácil e que não precisa ter dedicação pra ter o resultado, né? Boa. O que um perfil vendedor tem que ter? Constância. O maior aprendizado depois de vender milhões. Que o dinheiro, ele só potencializa aquilo que a gente já é. É isso. Qual 80-20 do sucesso de vocês? União e persistência. Boa. Pra finalizar com chave de ouro, um bom posicionamento é aquele que... É autêntico. Nice. fato. Finalizado com chave de ouro, né, Bruninha? Marcelo? Do jeitinho que a gente gosta. Mas não terminamos por aqui, porque Ai, temos por o quê? Nós temos uns mimos pra esse casal Ai, incrível meu que tá aqui com a Deus. gente. Já tô com o coração Gente, doído que tá Aquify chegando ao é final. Demais, é demais. Eu tô apaixonada. E passa Eu A gente falei, falou. começou, piscou, Muito acabou, rápido. passa voando. Estamos aqui com o coração partido, mas por outro lado com o coração feliz por Eu tô poder estar aqui com muito vocês. feliz, muito feliz. Aproveitando esse momento, pra gente é muito impactante quando nós encontramos pessoas que saíram do zero, batalharam, verdade. muitas vezes utilizaram até do conteúdo do KiwiCast para crescer e Sim. trazem aqui esse testemunho para ajudar cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado. A presença de vocês aqui é muito importante. O pra prazer é gente. todo nosso. Vocês são Vocês, incríveis. vocês são importantes. E vou te falar, Muito obrigada. é isso que motiva a gente todos os dias, né? Estar aqui nessa mesa, saber que do outro lado tem pessoas que, cara, vão transformar a vida deles ou então vão entender e dar um próximo passo no dentro do mercado digital. E isso aqui, esse ambiente faz toda a diferença, sabe? Exatamente. Ó, tá chegando aqui o seu presentinho que Wi-Fi Max. Ai, obrigada. Danilo, agora
vocês têm o quê? Muito obrigado. Canequinhas KiwiFi. Que massa. Olha lá. Eu Olha amo a que isso. faz, gente. Pelo amor de Deus. Esse presente é Pelo pra amor agradecer. A gente imitou o seu você. coque. Nossa. Verdade, botar até Ai. o coquezinho, cara. Gente, e eu usei muito O cavanha. Deixa eu ver, meu muito, bem. muito. Eu tirei Eu- recentemente, né? Olha, Olha o cuidado, né? E isso é pra agradecer a presença de vocês, por vocês terem Obrigado. vindo aqui de coração aberto, compartilhar tanto conteúdo com potencial de transformar a vida de milhares de pessoas. Muito obrigado. Eu tenho certeza que a galera vai querer continuar acompanhando vocês pra ver a trajetória e o sucesso que vocês estão construindo. Então já deixa as redes sociais pra galera seguir vocês. @Maxwellen Correia, tá? Nice. Vocês conseguem me encontrar. Ou @_Maxwellen, A galera vai seguir vocês. Danilo, quer deixar sua rede social? Danilo Corrêa, @01. Que legal, é o 01 no mercado. E pessoal, Oh, que episódio maravilhoso, que gratidão entrevistar vocês, foi um prazer enorme. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, foi agraciado com tanto conteúdo, o que a gente tem que fazer agora? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixei aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio e sair aqui do podcast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá, né? Ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Valeu, tchau, tchau!